Então, eu tendo transicionado já doutora, professora, tendo uma filha maravilhosa, isso facilita bastante as coisas, né? Mas não é uma opção, né? A gente não opta em ser trans, ninguém opta por ser gay, ninguém opta por ser bi, né? Na questão da identidade ou na questão da orientação sexual, que não é a mesma coisa, ninguém opta por isso. Nós nascemos assim, nós somos assim, né? Não é uma experimentação. Vou dar uma experimentadinha em ser mulher. Não. Ninguém passa por isso, né? Tem muitos riscos aí. Então, não aguentei mais. E na URGS eu fui muito bem aceita. Muito bem aceita. Em celebração ao mês dos professores, a Durga Sindical realiza uma série de podcasts enaltecendo a trajetória desses profissionais que lutam para oferecer uma educação pública com qualidade social para a população. Neste episódio, nós vamos conversar sobre o tema Histórias Transformadoras e já está aqui conosco nos nossos estúdios a professora Alessandra Teixeira Primo, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Fabico-URGS, do curso de Publicidade. Olá, bem-vinda, Ale Primo. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Que bom, vai ser um super bate-papo, porque vamos falar de diversidade, que perpassa pela orientação sexual, a identificação de gênero. E o que nós vamos saber mais? É de que essa escolha, essa identidade individual, como ela reflete, como ela impacta dentro das universidades. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu sou uma mulher trans e eu fiz a minha transição aos 50 anos. Isso quer dizer que durante 50 anos eu performei um homem e que, mesmo desde criança, sabendo que a minha identidade era uma identidade feminina, a gente tem uma série de papéis que a gente herda. Nós não chegamos num mundo que é uma tábula rasa, a gente já chega num mundo em andamento, com uma série de expectativas, o próprio nome, o próprio definição de qual é o teu sexo. Na verdade, para mim foi uma sentença e que eu levei muito tempo, muitas décadas, para finalmente conseguir me assumir, né, como uma mulher trans, minha identidade feminina, porque tem muitos riscos, né, muitos desafios a se vencer. E as pessoas vêm para mim e dizem assim: parabéns pela coragem de fazer a transição. E aí minha resposta padrão é: um dia a gente não vai precisar de coragem para ser feliz. Mas de fato tem que ter coragem. Ainda mais, né, correndo risco de violência, de apanhar, né? Eu já ultrapassei o limite, a média de idade das mulheres trans no Brasil, que é de entre 30 e 35 anos, isso varia de ano para ano, porque as mulheres trans ou elas são mortas, assassinadas, ou se matam, porque não aguentam a pressão. Então, eu tendo transicionado já doutora, professora, tendo uma filha maravilhosa, isso facilita bastante as coisas, né? Mas não é uma opção, né? A gente não opta em ser trans, ninguém opta por ser gay, ninguém opta por ser bi, né? Na questão da identidade ou na questão da orientação sexual, que não é a mesma coisa, ninguém opta por isso. Nós nascemos assim, nós somos assim, né? Não é uma experimentação. Vou dar uma experimentadinha em ser mulher. Não. Ninguém passa por isso, né? Tem muitos riscos aí. Então, não aguentei mais. E na URGS eu fui muito bem aceita. Muito bem aceita. E isso faz quanto tempo, professora, dessa? Faz, nesse momento, 2 anos. Uhum. E eu mandei um e-mail para todos os meus colegas, para os meus orientandos, orientandas, e falando um pouquinho da minha história. E eu recebi, assim, até para minha surpresa, sabe? Um retorno, uma acolhida, tanto afeto, sabe? De apoio, ninguém perguntando isso, aquilo, só me dando apoio.
e até orientandas, dizendo assim, que bom que tu é uma mulher, porque eu até me sinto mais à vontade. E dentro de sala de aula também, sabe? Nunca ninguém errou meu gênero, ninguém errou meu nome, ninguém me olhou com um olhar de curiosidade. Porque a URGS é uma universidade que respeita a diversidade. É claro que eu dou aula na comunicação, onde já existe assim um certo respeito, um total respeito pela diferença. E todos nós somos diferentes, né? Não precisa nem chegar muito perto, mesmo de longe. Todas as pessoas são diferentes. E cada pessoa, cada uma de nós, tem uma beleza particular, né? A minha filha é a pessoa que mais me apoia, ela tem 12 anos, e eu nem precisei contar para ela, assim, ela já me perguntou, sabe? E ela me dá muito apoio em tudo. E a URGS, a universidade, é um lugar de produção do conhecimento. E quando a gente conhece, e o próprio olhar científico é um olhar que percebe diferenças. Né? Um olhar leigo é um olhar desfocado, onde tudo parece um enuviado. O olhar científico ele vai procurar diferenças. É por isso que existem tantas tipologias, não é? Tantos estudos que dão nomenclaturas específicas para cada coisa, para cada tipo específico. Então, dentro da universidade, nós percebemos as diferenças e sabemos que não existe diferença entre homem e mulher no que toca à produção do conhecimento, à competência. E não existe diferença racial na inteligência, na produção de conhecimento. Então, a universidade, quando traz cotas e quando logo em seguida já traz as cotas para dentro da universidade, a gente percebe um respeito às diferenças. E eu posso dizer que na minha história como professora na URGS, as cores, né, das pessoas na minha sala de aula se diversificaram. E posso dizer com certeza que boa parte, né, das pessoas que são cotistas nas minhas turmas sentam na frente. E estão ali valorizando a oportunidade que tiveram. E também vai chegar um momento que nós não vamos mais precisar de cotas. Por enquanto precisamos. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter, e eu tenho a esperança, de que cada vez mais a gente perceba que não há qualquer degrau cognitivo. Se uma pessoa é branca, indígena, se é negra, se é trans, se é cis, se tem a orientação sexual, que é outra coisa, né, da identidade de gênero, como heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, não existe qualquer desnível intelectual, né, que se justifique por essas coisas, e muito menos por religião. Uma pessoa que seja ateia, uma pessoa que seja cristã, que seja budista, que pratique o candomblé, não existe nada antemão que vá ser uma justificativa para qualquer tipo de preconceito. O preconceito não está no outro que recebe o preconceito, mas em quem impõe este preconceito. Esta pessoa, sim, precisa de ajuda. E nós vivemos hoje numa sociedade que está cada vez mais preconceituosa. E aí, como tu está vendo isso tudo, dessa conjuntura tão violenta da morte das pessoas por conta da sua identidade de gênero, sua orientação sexual? Fala um pouquinho para a gente assim, sobre esse contexto social que vive o país hoje, na tua opinião. Tem um filme muito antigo, acho que é lá dos anos 90, início dos anos 90 talvez, que um menino branco, um rapaz branco, ele... Agora não me lembro muito, mas eu acho que ele tomou um medicamento para ficar negro, não lembro bem dos detalhes, e experimentou o mundo como um negro. Eu posso dizer que eu experimentei o mundo por 50 anos como um homem. E eu vou te dizer que esse mundo que eu experimentei como um homem branco, de classe média alta, porque sou, no Brasil, né, uma professora universitária, tem
um nível econômico privilegiado, como um homem casado, como um homem, então, bem alto na pirâmide social e econômica. E viver como um homem nesse Brasil, com essas características, um homem branco, bom nível econômico, é um grande privilégio. A gente consegue impor e exigir um certo tipo de tratamento. Eu aprendi logo cedo que eu podia impor também pela altura da minha voz, também como professor, porque eu nasci num mundo em andamento, em São Gabriel, a terra dos marechais. Então vocês percebam, né, toda a autoridade que eu herdei e que eu pude exercer e que eu tinha privilégios. Fazendo a transição, tal qual aquele rapaz do filme, hoje eu posso ver o mundo e o Brasil com os olhos de uma mulher. Esse fim de semana retrasado, em 2 anos de transição, eu já sofri meu primeiro assédio. Indo embora numa festa com um celular na mão para chamar Uber, se aproximou um homem que já tentou ir me beijando e me falou uma frase bastante de cunho sexual, bastante pesado. E tu, como uma mulher cis, já deve ter escutado muito isso. E este homem, bêbado, achou que tinha o direito de fazer esse tipo de abordagem. Como se ela estivesse um objeto sexual. E também como mulher, eu vi uma palestra do TED de uma mulher trans, que também fez a transição acho que 60 anos, brincando que ela tinha imediatamente emburrecido que os homens passaram a tratar ela como burra, porque é mulher. Né? Então, eu não quero dizer que seria machista, bem. Sim. Eu não quero dizer... Então, eu saltei. Eu dei um grande salto dessa pirâmide. Eu estava no topo. E desabei para ser uma minoria no Brasil como uma mulher trans. Então, vocês vejam que isso não é uma opção. Ninguém opta por passar riscos, dificuldades, até risco de vida. Né? Eu não, aos 50 anos, não é por nenhum motivo sexual, no sentido de ser uma pessoa perversa, uma pessoa que vai colocar em risco crianças no banheiro, meninas, né, no banheiro. É por absoluta necessidade de me encontrar. Né? Então, aqui no Brasil, mulheres trans, travestis, são associadas a drogas, a prostituição, a tudo de ruim. No cinema, mulheres trans são normalmente as vilãs. Então, vocês vejam, tudo isso eu carrego em mim, sabe? Para ser uma mulher trans, eu teria que me prostituir, ou trabalhar no humor, ou trabalhar num salão de beleza. São todas profissões dignas, mas não era o que eu queria para mim. E aquilo me assustava. Eu não queria cair, né, no mundo no submundo, né, das ruas, drogada, prostituída, não era o que eu queria. E isso não é uma associação direta. Por que uma mulher trans tem que ser associada a isso? Né? Então, hoje eu vivo um mundo com outros olhos. Isso para mim tem sido um grande aprendizado. E por meu medo, né, eu não fazia essa transição, sabendo desde criança, né, que era isso que eu necessitava. E hoje eu até penso assim, puxa, eu podia ter feito isso antes. Mas cada pessoa tem sua história. Se a minha história fosse outra, eu não teria tido minha filha. Né? Talvez eu não tivesse estudado, chegado a um doutorado, estar na URGS. Mas e eu não estou em sala de aula para praticar um mito que inventaram, que não existe nenhum livro de sociologia ou filosofia, nenhum lugar que chamam de ideologia de gênero. Não existe. Né? Que seria o seguinte, seria tentar doutrinar as pessoas, os meninos a se transformarem em meninas e as meninas a se transformarem em meninos. Eu estou em sala de aula para trabalhar aqueles conteúdos e aquelas práticas que
que estão no currículo da publicidade, no meu caso. Eu não estou ali para convencer ninguém de nada, até porque eu respeito a diferença. Eu respeito a diversidade. Identidade de gênero não tem absolutamente nada a ver com ideologia. E quem está ali na frente é uma mulher dando aula. E não estou ali fazendo nenhuma apologia de absolutamente nada. A única apologia que eu faço é pelo respeito e pelo conhecimento. Só isso. É isso. E aí, o que te levou realmente esse encorajamento de fazer essa transição? A pandemia. A pandemia, ela foi um momento que nós nos encerramos em casa. E nós nos enclausuramos. Nós ficamos dentro de casulos. E nós tivemos que praticar uma autorreflexão. E essa autorreflexão, né, durante esse tempo tão difícil, para mim foi muito benéfico. Foi quando eu procurei também ajuda especializada, de uma psicóloga especializada em identidade de gênero, e que ela me disse, olha, para a tua saúde mental, tu vai ter que considerar a questão da transição. E eu até levei aquilo como um susto. Como assim a saúde mental? Então, na pandemia, quando a gente teve que parar com aquela corrida da vida, como o John Lennon diz, né? A vida é o que acontece quando a gente está ocupado fazendo outras coisas. Então, eu tive que parar de me ocupar com outras coisas e eu olhei para mim. E com grande vagar, eu fui me aceitando. Com grande demora, eu contei para minha filha, sem nenhuma cena dramática, mas aos pouquinhos, tanto é que ela acabou me perguntando, né? Tudo com muito respeito, porque eu levei 50 anos para fazer a transição. E as pessoas não vão ter 50 anos para me entender. De uma hora para outra, como mulher. Então, também tudo com muito respeito, né? Com muito vagar. E eu tive muita sorte de poder fazer essa transição. Muitas pessoas trans e muitas pessoas homossexuais são expulsas de casa, apanham dos pais, apanham no colégio, e aí não é por acaso que essas pessoas às vezes acabam encontrando, são recuperadas, quer dizer, recuperadas não, elas são acolhidas na rua. É um lugar onde o único lugar que elas encontram acolhida depois de serem expulsas do colégio, né, pela violência, expulsas de casa. Eu tive muita sorte de poder ser aceita e também investir em mim, né? Porque, infelizmente, existe um conceito, um termo, que se chama passabilidade. Que se você é reconhecido como um homem em roupas de mulher, você recebe muito preconceito. E às vezes me chamam, né, pelo pronome masculino, o que é uma violência simbólica, né? Porque não é assim que eu me entendo, não é assim que eu me apresento. Então, é muito difícil, às vezes, para uma pessoa trans ser reconhecida, né? Porque tem pessoas que fazem questão de dizer assim, eu não te aceito. Mas e dentro da universidade, como foi isso do nome, sobre o nome? Essa identificação logo já passaram, não, é a professora Alessandra Primo. Então, antes não era desta forma, assim, como foi esse impacto aí da universidade em geral, assim, não só dos alunos, dos colegas, enfim? Do ponto de vista burocrático, eu tendo meu RG, nome social, eu submeti para a URGS e todo o sistema, quando eu entro nos sistemas de dar notas, de procurar minhas informações, tudo aparece Alessandra. Eu assino documentos como Alessandra, meu nome para os alunos aparecem como Alessandra. E o nome, eu não fiz ainda a mudança da minha certidão de nascimento, que eu posso fazer e é bastante descomplicado no Brasil. Porque eu ainda estou no processo de cidadania portuguesa, então não quero fazer essa mudança agora, mas farei. A única dificuldade ainda que não aceita o nome social é no currículo Lattes, que quando eu mudar a minha identidade, quando eu mudar a minha certidão de nascimento, aí sim eu vou poder fazer isso, mas o meu nome anterior vai sumir do currículo, o que é complicado, pelo menos é o que está escrito lá. Mas dentro da universidade tem tudo sido muito tranquilo, eu não deixei de ser cogitada
para nada dentro da universidade por ser trans. E isso, por enquanto, faz sentido ainda. Ah, ela é uma mulher trans. Mas logo em seguida ela é uma mulher. Não importa se eu sou trans ou não. Não, isso não importa. Não importa. Eu trabalhei uma época no Sistema Único de Saúde, em hospitais, na parte da comunicação. E aí eu percebia que ali dentro do hospital tinha uma dificuldade enorme de chamarem as pessoas pelo seu nome social. Uhum. Então isso era assim, inclusive de pessoas do quadro, né, de funcionários ali, que era muito difícil, assim, mesmo que dissesse, eu tenho meu nome social, quero que respeite, e como era esse impasse era complicado, assim, para as pessoas, né, e é agressivo, realmente, Sim. como você falou. E, assim, fora da universidade, assim, você percebe essa resistência? Sim. Essa resistência já é ruim para uma mulher. Uma mulher no Brasil ganha menos que um homem, mesmo ocupando o mesmo cargo. Então, hoje, empresas, principalmente as multinacionais, estão fazendo a escolha de novos funcionários sem a identificação do nome e de gênero. Para não se saber se é uma mulher ou se é um homem, o que importa é o currículo, o que importa é o portfólio. E muitas empresas começam a trabalhar seus colaboradores, seus funcionários, no sentido dessa compreensão, né? Tudo passa pela educação. Então, quando se trabalha nas escolas a questão da diversidade, não está se ensinando a criança, né, dizendo seja gay, seja trans. É respeite as pessoas em suas diferenças. É isso que está se dizendo. E nas empresas a gente tem pessoas, né, adultas que daqui a pouco têm preconceitos sedimentados ou que não são preconceituosas conscientemente, vamos dizer assim, vamos defender desse jeito, mas que através da sua fala, os discursos machistas ecoam. A gente fala coisas, a gente fica assim, gente, como é que eu disse isso? Sabe? Então é trabalhar isso, é o que se chama de uma liderança pela diversidade. Uma liderança, melhor dizendo, liderança inclusiva. Por quê? Existe em muitas empresas e na própria universidade a diversidade. A gente percebe que tem pessoas com roupas, com trajes de religiões diversas, pessoas de muitas orientações sexuais, de variadas identidades. Mas quando chega no recreio, no intervalo, né, essas pessoas sentam entre elas, negros com negros, gays com gays, brancos com brancos. Então nós temos diversidade, mas nós não temos inclusão. O que nós temos que trabalhar na universidade, nas escolas e nas empresas é a inclusão. Não é só precisamos contratar uma mulher trans. Não, não é isso. É incluir essas pessoas. Sim, com certeza. E eu, enquanto uma mulher preta, sei bem o que significa isso tudo. Porque não basta, assim, ocupar um espaço, tu tem que compartilhar com as pessoas e as pessoas têm que ter essa aceitação e o respeito. Sim. E, infelizmente, o racismo ainda existe, um racismo estrutural, uma perseguição também em relação às orientações, às identidades, enfim. Ainda tem muito preconceito em relação à comunidade LGBTQI+, a mais, né? E também o que eu percebo, assim, que cada vez mais, assim, por exemplo, se for uma pessoa trans e preta, ainda é pior. Né? Se for obesa ou com alguma deficiência, pior ainda. Porque, por exemplo, eu sigo no Instagram uma trans que ela é muda, mas ela é branca e ela é linda. E eu sigo uma outra trans que é negra e obesa. E nós temos também a gordofobia, que é o preconceito com a pessoa que está bastante acima do peso dito normal. Então, esses preconceitos podem se somar. Eu tenho a sorte de poder ter um salário fixo como uma professora doutora e eu invisto na minha aparência. Eu já fiz cirurgia plástica. Né? Eu invisto no meu cabelo, eu invisto em roupas.
E em quem não pode fazer isso? Em quem não tem uma aparência que tem essa passabilidade? Eu não tenho 100% de passabilidade, mas eu posso ser respeitada nesse sentido, como uma mulher elegante. E quem não pode investir nisso? E quem não é gordo porque quer? Né? Tem uma obesidade até mórbida, como se diz. E é negra. Como faz? Aí soma tantos preconceitos e não tem que pedir desculpa. A gente não tem que pedir desculpa por ser gordo, negro, trans, né? As pessoas têm que... não quero exigir desculpas, mas eu só quero exigir respeito. No banheiro, por exemplo, uma mulher trans quando vai ao banheiro. Eu vou dizer o que uma mulher trans faz no banheiro. Ela faz xixi, ela escova o cabelo, e talvez você toque maquiagem e sai. E no banheiro feminino, para os homens que não se deram conta, tem as cabinezinhas fechadas. As pessoas se fecham, saem e vão embora. E desafio as pessoas a procurarem no Google casos de estupro de pessoas trans que estupraram mulheres dentro do banheiro feminino. Eu já procurei. Nunca encontrei. Mas existe esse mito que se uma mulher trans entrar no banheiro feminino, ela vai fazer aquilo que não é xixi, maquiagem e escovar o cabelo. É isso que a gente faz no banheiro. Um estuprador, ele não vai se dar o trabalho de se maquiar, se arrumar para estuprar. O estuprador quer o estupro da maneira mais rápida e escondida. Né? Teria que ser uma tara muito grande, o que eu não encontrei no Google, de fazer esse tipo de coisa. Então, há uma necessidade fisiológica que é fazer xixi, uma trans sofre. Né? E, às vezes, o inverso também acontece. Um homem trans, como aconteceu este ano, foi retirado do banheiro porque não deveria estar ali. Né? São várias situações que uma realidade que precisa ser mudada, transformada, e nós acreditamos que a educação, ela transforma e ela também desmistifica essas situações. Que bom que hoje nós estamos aqui conversando sobre isso e quanta coisa que já foi dita sobre esse, né, para não ter mais esse tipo de situação. Que bom que dentro da universidade está um pouco diferente para ti, e esperamos que para todos e todas e todos. E aí, assim, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria que você deixasse uma mensagem em relação à diversidade, à universidade, para nós aqui da Durgs que estamos celebrando o mês dos professores e das professoras. Minha única mensagem, meu único apelo é o respeito pelas diferenças. O conhecimento, ele se dá na diferença. O Gregory Bateson, um pensador que eu estudei muito, ele diz que a diferença é aquilo que produz uma diferença. A homogeneidade é a morte. Né? Aquilo que está estático é a morte. Enquanto estamos vibrando, enquanto estamos nos expandindo, nós estamos produzindo diferença, produzindo a vida. Então vamos produzir a vida. Vamos respeitar as diferenças, respeitar as pessoas naquilo que elas são. Não vamos tentar impor aquilo que nós achamos que elas devem ser ou que devem pensar. A universidade, desde sempre, é a produção do conhecimento. É procurar aquilo que não se sabe. É valorizar a dúvida. E será que isso que eu tenho certeza realmente é algo definitivo? Então, enquanto a dúvida, enquanto a diferença existir, existe a vida. E a vida está na diferença, não no homogêneo, não no estático. Então não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente e isso. Conhecimento e universidade são sinônimos praticamente, e a diferença é sinônimo do conhecimento. Então, muito obrigada, Alê, por a tua participação aqui no podcast da Durga Sindical e um feliz Dia dos Professores e das Professoras. Muito obrigada para todos os professores e professoras, também feliz nosso dia.